Três jogadores que mais me fizeram raiva. Ah, um é muito fácil, faz raiva até hoje, que é o Romero. Eu tinha muita raiva dele na primeira passagem, que é na época que ele era bom, entre aspas, né? Hoje que ele voltou mais velho, sem o mesmo vigor, ele continua me fazendo raiva. Então, definitivamente, eu tenho quase certeza, pelo tempo que ele jogou no Corinthians, deve ter dado uns 5, 6 anos, é de longe o jogador que mais me fez raiva. Mais dois, um cara que eu peguei muito no pé, e o cara que teve duas passagens pelo Corinthians também, que foi o Fábio Santos. O Fábio Santos me fez muita raiva, eu confesso que eu tive muito, muito ódio do Fábio Santos. Agora um terceiro jogador, deixa eu pensar aqui. Cara, talvez ele não fosse um jogador tão ruim, mas eu lembro que eu peguei muito no pé dele. E ele até teve uma boa fase, mas. Ah, tem mais um aqui, né, André? Daí você vai concordar comigo, o Maicon. O Maicon também, com duas passagens do Corinthians, eu não gostava dele na primeira e muito menos nessa segunda. É um dos jogadores que mais me fizeram raiva também. Quando você começou a falar que teve duas passagens no Corinthians, então achei que você estava falando do Do Maicon. Maicon, é, eu É, esqueci do Maicon. eu já imaginei. Ok. Então, vamos lá. Três jogadores que mais te deram alegria. Que mais me deram alegria? Cara, é, eu não vou falar que mais me deram alegria, mas isso é consequência. Mas talvez foram os três que eu mais gostei de ver vestindo a camisa do Corinthians que eu acompanhei de perto, ok? Certo. Um é o Guerreiro centroavante. Nossa, o tempo que ele passou no Corinthians, eu adorava o Guerreiro. Tanto que parte da torcida é magoada com ele até hoje pela forma como ele saiu. Mas eu sou aquele cara que foi traído, mas fecha os olhos e continuo gostando do cara. O Guerreiro simplesmente, talvez tenha sido o jogador que eu mais gostei de ver com a camisa do Corinthians. E até hoje continua isso. Outro jogador que eu gostei muito é um cara que eu tenho duas camisetas do Corinthians, o nome dele é o Renato Augusto. Esse daí é quase que unanimidade perante a torcida, né? Até pela postura dele com o Corinthians, nunca faltou com respeito, sempre foi dedicado, enfim, sempre gostei muito do Renato Augusto. E o terceiro que eu gostei muito, mas muito mesmo com a camisa do Corinthians, que ele estava com a gente até o ano passado, é o Fagner. Eu sempre gostei do Fagner, porque eu sempre achei ele um puta jogador, mas muito, muito bom jogador, muito bom jogador. Nos últimos anos ele deu uma caída até fisicamente, mas sempre achei ele muito bom jogador. Por ele ser um cara que não afinava, que batia nos outros, enfim, eu sempre gostei muito. E porque a mídia e a torcida de antes sempre tentou diminuir o quanto que o Fagner jogava, o futebol dele, tentava desmerecer ele por ter jogado na seleção. Quem não lembra, o Fagner jogou pra caramba na Copa de 2018, mas por ser um jogador do Corinthians e por ter a personalidade que tem, o pessoal sempre tentou rebaixar ele. Então eu colocaria esses três aí, sem pensar muito, e tô citando três que eu vi jogar, né? Era essa ideia mesmo, de quem você viu, e foram ótimas pedidas aí. Eu gosto bastante do Guerreiro, do Fagner, mas dos três que você citou, porra, o Renato Augusto, que esse cara jogou de futebol no Corinthians, não tá escrito, né? Caramba. E agora vamos fazer aqui, você me fala três jogadores do Corinthians subestimado e três jogadores do Corinthians superestimado. Vamos lá, subestimados. Eu acho que um subestimado no Corinthians é o Jadson, porque eu vejo muita gente citando sempre o Renato Augusto e fala com o Jadson ali, tinha o Jadson também e tal. Só que o Jadson jogou muita bola no Corinthians nas duas passagens, e se você parar para pensar, ele veio do São Paulo, do nosso maior rival na época, que era o São Paulo. Veio, jogou muito, representou, saiu e quando voltou foi campeão de novo, jogou muito. Eu lembro do ano de 2018 que a gente quase caiu, o Jadson já com mais de 30 anos. Se não tivesse o Jadson, tenho certeza que a gente teria sido rebaixado. Ele levou a gente até a final da Copa do Brasil, isso em 18, depois que ele já tinha ganhado tudo. Então eu acho o Jadson um jogador um pouco subestimado aí no Corinthians. Outro cara subestimado, eu nem acho ele tão grande jogador, mas as pessoas quando falam dele, tipo, citam que ele era um jogador ruim, um jogador mais ou menos, e que eu discordo completamente, que é o Alessandro. O Alessandro também que tem aquele. O Alessandro é aquele cara que chegou no Corinthians na Série B e foi até o título mundial. Muita gente vai falar do Chicão, falar de outros caras e poucos citam o Alessandro. Eu acho que o Alessandro foi um bom lateral, ok. Ele cruzava muito bem,
nunca comprometeu, só aquela bola lá com o Diego Souza, né, que ficou muito marcada. Mas se você lembra do Alessandro, ele era um jogador de poucos erros, né? Então acho que o pessoal subestima um pouco ele, até depois pela passagem como dirigente dele, que não foi muito boa, então isso acaba jogando o nome do cara um pouquinho para baixo. Só te interrompendo um pouquinho aí que você falou do Alessandro, tem que lembrar que ele foi praticamente soberano contra o Santos de Neymar. O pessoal fala muito do Ralf, das vitórias do Corinthians sobre o Santos de Neymar, mas o Alessandro, essas partidas, jogava barbaridade e o Neymar praticamente não conseguia produzir ali pelo lado dele. E bem lembrado, né? E o terceiro nome vai entrar um pouquinho, tem a ver com o Neymar, que eu acho um pouquinho subestimado, até pelo como foi no final da passagem, é o Gil, zagueiro do Corinthians. O Gil, na última passagem, ele já estava com mais de 30 anos, teve alguns bons momentos, mas eu acho que ele teve mais momentos ruins do que bons. De qualquer forma, ele sempre foi um jogador importante, de grande liderança. Só que o Gil, na primeira passagem, talvez tenha sido o melhor zagueiro, aliando parte técnica e física, que eu vi com a camisa do Corinthians. O Gil simplesmente era absurdo. Para quem não lembra, o Gil chegou em 2013 e foi bem quando o Neymar estava no final da passagem dele lá pelo Santos. Então o Neymar já voando, jogador de seleção conhecido no mundo todo. E eu vi em jogo contra o Santos o Gil parar o Neymar no mano a mano. Então o Gil da primeira passagem do Corinthians era absurdo, era jogador para nível de ser titular da seleção. E eu acho que o pessoal subestima um pouco ele por conta da segunda passagem. A segunda passagem. Ok, e os superestimados? Eu Cara, gostei eu acho bastante que, das suas escolhas de subestimado. cara, superestimado é um pouquinho difícil aqui. O Romero, sem O dúvidas, Romero. é muito superestimado pela torcida do Corinthians. Ele tem algumas conquistas, tem lá a sua importância. Só que o Romero, o pessoal cita ele como artilheiro da Arena agora, ele foi passado pelo Yuri, mas a média de gols dele é baixíssima para você exaltar o cara como artilheiro da Arena, mas é uma média muito baixa. Ele nunca foi protagonista em título nenhum. O Romero deve ter umas 250, 30, 300 partidas pelo Corinthians. Se você lembrar 20 jogos que ele arrebentou, fez muita diferença, vai ser muito. Então, eu acho ele muito superestimado por parte da torcida. Outro jogador superestimado, espero que entenda que não é que eu estou desmerecendo o cara, mas eu acho que é o Emerson Sheik. Pode Cara, me xingar aí, não sei se você quer me xingar. não, porque era um nome que eu tava na cabeça aqui. O Eu Emerson. tava imaginando aqui, se fosse para mim essa pergunta, ele seria um dos caras. Sério? Porque o Sheik tem a sua importância gigantesca, fez os 2 gols da final da Libertadores, fez aquele gol na semifinal contra o Santos, mas o Sheik roubou muito no Corinthians também, né? Depois daquela final da Libertadores, ele nunca jogou mais nada, ele teve mais uns 2, 3 anos de contrato com o Corinthians, não jogou nada, depois voltou, não jogou nada, depois voltou com 40 anos para roubar ainda. Então, acho que o pessoal às vezes vai fazer uma lista de Corinthians de todos os tempos. Aí você tem Edilson, que foi tecnicamente infinitamente melhor que ele. O próprio Tevez, mas acabou jogando pouco. Ronaldo, Guerreiro, Lee Edson, que acho que todos foram melhores que ele, sem contar os caras das antigas. E os caras sempre colocam um Sheik lá entre os 11 melhores da história do Corinthians. Eu acho que ele é um pouquinho superestimado por conta dos gols da única Libertadores que a gente tinha, por tudo que representou na época. E um terceiro nome superestimado, caramba. Eu confesso que é difícil para mim também um terceiro nome. Hein? É que a gente pensa num cara superestimado, mas a gente acaba tendo carinho porque os caras fizeram algo pelo Corinthians, né? Deixa eu pensar. Eu acho que, baseando aí pelo que você respondeu, eu acho que talvez o Fábio Santos entre nessa daí, porque É, muita eu, gente tem o Fábio Santos como um excelentíssimo jogador e a gente meio que compartilha uma visão em comum aí sobre o Fábio Santos. eu posso colocar o Fábio Santos e posso justificar porque o Fábio Santos tem aqueles títulos lá pelo São Paulo, Libertadores, Mundial, enfim, mas ele nunca foi titular. Pelo Corinthians, ele tem um monte de título, principalmente na primeira passagem, acho que só na primeira passagem, na segunda ele não ganhou nada. Mas eu sempre achei um jogador limitado tecnicamente. Num dia bom, ele fazia o feijão com arroz, nota 5 isso num dia bom. Porém, ele jogou sempre em times bons na primeira passagem, então isso foi meio que maquiado. Então, cria uma história de que o Fábio Santos era um bom lateral, não sei o quê, e eu nunca achei ele esse jogador todo, pelo contrário. Achei sempre num dia bom, no máximo nota 5. Nunca vi ele nada demais na defesa,
não era um cara que tinha um bom passe, não sabia cruzar, não tinha velocidade, força. Eu sempre achei um jogador superestimado. Ok, deixa eu tentar puxar aqui. A gente terminou aí a parte dos subestimados, superestimados. E agora aqui, eu vou falar alguns jogadores, não muitos, tá? E aí você me fala se esse jogador no Corinthians, se ele foi grande, se ele foi craque ou se ele foi fenômeno. Beleza? Tá. Fenômeno é acima de craque, né? Fenômeno, Isso, craque é ou nessa ordem. grande. Ok, Grande, craque e fenômeno. ok. Que o fenômeno é o tipo fora de série, extraterrestre, né? Pra gente. Uh, pode ser que tenha alguns jogadores que você não viu, mas certamente você viu vídeos Conheço a antigos, história. puxou história, tá? Então eu quero começar aqui com o Sócrates. E Fenômeno. lembrando, sempre dentro do Corinthians, tá? Porque tem Sim, jogadores não. que passaram por outros times, que foi muito grande em outros times, mas a gente avalia no Corinthians. Sócrates. Fenômeno. Marcelinho Carioca. Fenômeno. Acho que o próximo aqui é chovendo molhado. Ronaldo Nazário de Lima. Fenômeno. Fenômeno. Rivelino. Fenômeno. Para muitos, tecnicamente o melhor jogador da história do Corinthians, né? Eu não sei se eu colocaria ele como fenômeno pelo que ele fez no Corinthians, né? É, Cássio Ramos. fenômeno. Fenômeno. Carlos Teves. Fenômeno. No Corinthians, fenômeno. Que esse cara jogou aí. Cara, o Teves, meu Deus do céu, o Teves era muita bola. Viola. Cara, eu não vi o Viola e ele é meio queimado porque depois ele foi jogar no Palmeiras, né? É fenômeno, craque ou bom, ou grande É jogador? grande, craque ou fenômeno? Grande, craque ou E se você quiser fenômeno? falar, não quiser colocar em nenhum dos três, também pode ficar à vontade. Grande, craque. Eu vou colocar como Colocar, grande, porque eu não vi e pela carreira dele ele nunca chegou a ser craque, né? Então vou colocar ok. como Luizão. grande jogador. Luizão no Corinthians acho que foi craque. Ralph. Craque. Paulo André. Grande. Grande. Chicão, que fez dupla aí com o Paulo André. Craque. Falando de craque, Neto. Craque. Fred Rincon. Cara, puto, pior que, apesar de não ter visto jogar mais, eu adoro ver os vídeos do Rincon, não só pela qualidade dele, mas pela postura dele em campo. Puta, eu sou muito fã do Rincon. Vou colocar como fenômeno, não tem como. E para finalizar o meu campista aí, Ricardinho. É, o Ricardinho foi craque no Corinthians. Né? Muito craque. Poderia até Ok. ser um dos caras subestimados no Corinthians, porque os caras citam muito daquele time, o Marcelinho, por toda a história, o Edilson tá muito na mídia aí, falando besteira, o Vampeta, que tá na mídia até hoje, o Ricardinho sempre foi um cara mais low profile, os caras citam o Rincon, mas o Ricardinho não devia nada para ninguém, jogou muita bola, e eu acho que ele é até injustiçado aí no meio nacional, porque os caras, vai fugir um pouquinho aqui do Corinthians, mas os caras citam a Copa de 2002, que o Ricardinho foi, e o Alex não foi, tipo, tentando desmerecer o Ricardinho, acho que no final o Alex foi mais craque que o Ricardinho, só que até aquela altura da carreira, o Ricardinho foi um jogador mais constante que o Alex, né? Não sei se você Ok. compartilha dessa opinião aí, mas. Cara, eu acho que dá uma boa discussão. Alex e Ricardinho. Pode ser que, talvez, por acompanhar mais o Ricardinho, eu puxe um pouco mais por Ricardinho, mas eu vou um pouco na linha do que você falou aí, que tentam desmerecer ele na Copa e ele não devia, assim, absolutamente nada pro Alex, né? Principalmente se você E, pegar o período de 2002, você não vai considerar o Alex. O ano da carreira do Alex aqui no Brasil foi em 2003. 2002 ele estava largado no Palmeiras, depois no Cruzeiro, então o pessoal esquece isso na hora de analisar. E o Ricardinho veio desde 98 voando no Corinthians, ganhando tudo no primeiro semestre. Então o pessoal esquece isso, vai pegar o Alex, que fez não sei quantos gols na Turquia, mas isso foi tudo depois de 2002, né? verdade, verdade. Se a gente olhar fizer um frame ali até a Copa do Mundo, não é justificável, né?
todo esse lobby em prol do Alex aí. Agora eu vou perguntar para você, Lucas, o maior por posição. Aí você Ok. escolhe a formação, se você faz 4-4-2, 4-3-3, e aí você fala para você, né, do Corinthians, o maior por posição. Então, primeiro me fala se você prefere um 4-4-2, 4-3-3, que aí eu vou perguntando para você. Pode ser 4-4-2. 4-4-2. Dois volantes, dois meia. Sim, eu Perfeito. gosto de jogar Beleza. tradicional, não gosto de. De Sou muito inventar, certinho. igual o Dorival. Beleza. Um goleiro. Ah, Cássio, não tem como. Ok. Lateral direito. Fagner, Zagueiro pela direita. Chicão, Zagueiro pela esquerda. Gil. Boa. Lateral esquerdo. Cara, o lateral esquerdo que eu mais gostei, eu vou citar quem eu vi jogar, tá? Tá. O André Santos. Não, não, André não vai ser Santos. só quem eu vi jogar, não, porque tem uns que eu não acompanhei logo, mas eu vi lance e sei da história. Mas o Ok, lateral mas esquerdo eu lateral. coloco o Ok, André Santos, que eu adorava o André. o volante de contenção ali. Cara, eu sou muito fã do Vampeta. O meu pai fez muito marketing do Vampeta. Sou muito fã do Rincon. Mas eu vou ficar com o Ralf. O Ralf é Ralf. simplesmente um dos meus jogadores favoritos do Corinthians. Nossa, eu gostava muito do Ralf também. Um volante que sai mais pro jogo. Cara, pode ser Ralf e Vampeta. Ralf e Vampeta, Ralf e boa. Vampeta. Ok, e ali no meio campo na frente, pela direita. Ah, não tem como, Marcelinho. E pela esquerda, O Dr. Sócrates. Sócrates, ok. E aí finalizando sua dupla de ataque. Centroavante não tem como, você já sabe, né? Vai ser. Por Você tudo já que você sabe quem falou, é. Paulo Guerreiro. E, e ao lado do Guerreiro, é um cara que não jogou tanto tempo no Corinthians, mas a gente viu provavelmente o auge dele no Corinthians foi o Carlitos Tevez. cara, eu Era gosto muito, muito do muito, Tevez. muito acima, mas muito acima da média mesmo. Eu gosto muito do Tevez também, velho. Eu não parei para pensar nos meus, mas eu acho que eu daria um jeito de colocar o Tevez aí. Então a gente acabou aí o bate-bola Corinthians.